quando com 17, 18 anos, naquela fase de escolher o que a gente ia fazer, o que eu vou fazer da minha vida, vou estudar o quê, vou fazer vestibular para quê. Eu resolvi fazer, né, faculdade de administração e no primeiro período eu resolvi montar a minha empresa. Do primeiro para o segundo período eu resolvi trabalhar com entretenimento ao vivo por entender que a emoção ao vivo nos gera aquele gatilho, né, de autoconhecimento que eu sentia quando eu estava em sessão de terapia. Então eu sempre fiz esse paralelo entre o entretenimento ao vivo como fagulha para emoção, que por consequência como fagulha para o autoconhecimento. É a catarse, né? Exatamente. É um show, é um jogo de futebol, é desfile de carnaval, que vocês fazem carnaval. Uhum. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Duda Magalhães, presidente da Dream Factory. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Dream Talks. Essa é a 4ª edição do nosso Dream Talks. Começamos com a Roberta Medina. Vai ter um dia que eu vou esquecer de todo mundo, mas começamos com a Roberta Medina, depois com o nosso Pedrinho Salomão. Gravamos recentemente com o Alexandre Guerreiro, da Eletromídia. E hoje estamos aqui, trouxe a nossa Cris Oliveira, nossa diretora de RH, para me acompanhar nesse papo com uma pessoa super especial, uma conversa que eu pessoalmente curto muito, porque me identifico muito desde sempre, que é a conexão da emoção com o autoconhecimento, né? A emoção, a presença, né? O ao vivo como gatilho para a promoção do autoconhecimento, né? E aí, para esse papo aqui, a gente traz hoje a Antônia Burke. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter aberto a tua agenda para a gente estar aqui. E aí eu volto com os meus óculos. Então, bom, a gente vai falar aqui hoje desse tema que ganha muita força, né? Que é como a gente cuida da nossa saúde mental com menos distração digital e com mais experiências reais, né? Nessa dicotomia ou nessa coisa que não faz muito sentido, a gente vive numa era extremamente hiperconectada, o que gera essa hiperdistração, né? E todos os efeitos colaterais disso, né? Vídeos curtos, conversas rápidas, a gente não se aprofunda, né? Notificações que sequestram a nossa atenção, interrompem a nossa presença constantemente. E no meio disso tudo, estar presente virou um artigo de luxo, né? Quase que um ato de rebeldia, né? E eu acho que é justamente por isso que a gente acredita tanto nesse poder do entretenimento ao vivo, né? Como esse remédio para essa sociedade tão hiperdistraída, né? Então, Antônia, mãe do Guilherme, professora, líder de sustentabilidade emocional da Voz Futura, também está à frente do programa Raízes, que é um programa de educação socioemocional em escolas, que é aplicado em milhares de alunos em todo o país. E eu estou super curioso para aprender sobre esses projetos e queria que você falasse para a nossa audiência. E, Antônio, então eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Em 2022, você deu uma entrevista sobre a importância do olhar com mais atenção, para o lado emocional dos jovens, né? Principalmente ali naquele momento de 2022, no pós-pandemia, né? A gente saindo daquela tempestade ali. E que foi um momento que escancarou sintomas, né? Como ansiedade, depressão, enfim, vários sintomas até de dificuldade de convivência. Agora, em 2025, o cenário tem se intensificado por um outro fator, que é a sobrecarga dos estímulos, né, digitais, essa coisa da interrupção e da superficialidade, né? E esse equilíbrio das experiências ao vivo, né, o poder da gente conectar com outras sensações. Me fala um pouco sobre isso. Como é que você construiu a tua história e como é que você enxerga isso? Então, estava até comentando, né? Sempre que eu falo de pandemia em palestras e tal, as pessoas torcem o nariz e falam: nossa, mas a pandemia já passou. E eu falo: não, gente, não passou. A gente só vai entender o que de fato aconteceu emocionalmente com a nossa cabeça, de todo mundo. Adultos, adolescentes, crianças, idosos.
quando houver estudos suficientes que mostrem tudo o que aconteceu mesmo. Precisa de tempo para isso, né? Tem que ter tempo. A gente mal saiu da pandemia, essa que é a verdade. Acho que a gente ainda vive muito ainda esse reflexo, né? Sim, foi um trauma coletivo. E é importante que a gente veja dessa forma para lidar com as consequências. Então, por exemplo, a gente já sabe, era uma época de muito luto, de muito medo da morte, muito medo de adoecer, de contaminar alguém. De perdas reais, né? De perdas. Eu mesmo perdi 2 pessoas durante a pandemia e sem poder viver aquele luto direito, sem nenhuma perspectiva. Meu filho, por exemplo, estava entrando no 6º ano, né? Então, saindo do ensino fundamental para o ensino fundamental 2. E aí todo mundo fala, nossa, época difícil, né? Todas as épocas foram difíceis. Imagina a pessoa que estava entrando na faculdade, imagina a pessoa que estava se aposentando, que estava... Enfim, cada realidade tem a sua dor, o seu Para quem peso. estava se alfabetizando, né? O meu filho do meio estava nessa fase, saindo do infantil e indo para o primeiro ano. A alfabetização dele, primeiro ano, foi em homeschooling. Imagina a criança o ano inteiro. Então, realmente, para cada fase teve um impacto. Pois é, e assim, o isolamento era necessário, mas é óbvio que deixou sequelas. Então, é importante que a gente perceba, por exemplo, saiu no ano passado um dado bizarro, eu achei assim, muito impressionante, que no Distrito Federal, acho que 70%, é um número muito assustador, de adolescentes diziam que não tinham um melhor amigo. Consegue imaginar uma adolescência sem melhores amigos, sem você saber quem é a sua pessoa mais próxima? Então, assim, é claro que isso está totalmente conectado ao que a gente viveu. Além disso, a gente sabe que houve aumento dos casos de violência doméstica, aumento nos casos de número de divórcios, de dependência química, de alcoolismo. Então, assim, olha quanta coisa aconteceu ali em 1, 2 anos de isolamento. Não tem como a gente achar que simplesmente passou. Então, é muito importante que a gente retome isso, mas não de uma forma, gente, tem que retomar. A gente tem que oferecer recursos para que as pessoas consigam entender como é que elas estão vivendo e existindo nesse mundo novo. Então, você participar de eventos, de momentos com presença, mas uma presença real, com intenção, é muito importante, né? Com certeza. E falando disso, das distrações, né, dessa questão do impacto também da pandemia, tem o canal Voz Futura, né, que você desenvolveu. E eu queria entender, assim, ele fala muito sobre histórias reais de pessoas comuns, né? E o teu trabalho vai muito ao encontro de ajudar e dar essas ferramentas, esses recursos, né, para conseguir tratar assuntos socioemocionais que estão, assim, é muito pouco falado e ensinado. Na minha humilde visão, né? E como mãe também de um adolescente de 16 anos, né? E de saúde mental. Então, traz aí histórias, né, e conteúdos muito voltados para isso. Eu queria entender, assim, como é que, na prática, você consegue realmente ajudar... você pensou na Voz Futura, né, para ajudar a intermediar essas discussões e proporcionar melhores ferramentas para que as pessoas consigam realmente se desenvolver e passar por tudo isso que você falou, por todos esses impactos. Pois é, na verdade, a Voz Futura foi idealizada pelo Danilo, né, jogador do Flamengo, jogador da seleção, justamente na época da pandemia. E por quê? Porque ele estava se sentindo tão sobrecarregado com o excesso de informações, de tragédias, de notícias ruins, que ele falou, nossa, eu tô sentindo falta de ter alguma coisa boa para eu respirar no meio de tanta tragédia, né? Eu não sabia. Eu não sabia disso. Conta mais dessa fundação dele, como é que é a tua conexão com ele, até para a gente explicar. A gente explicar para nossa... Não, foi isso. E aí ele se juntou com o Pedro Pirim, com o Felipe Cantieri, e eles criaram a Voz Futura, que originalmente era para contar iniciativas legais, transformadoras, dar voz para essas pessoas comuns que estavam fazendo coisas que realmente transformavam o mundo. E durante um tempo eles passaram contando essas histórias, né, indo atrás de pessoas, pedindo indicações, mas hoje a gente trabalha como a gente trabalha hoje, né, de uma forma mais estruturada, ainda contando histórias, porque esse é o nosso mote, tentando inverter a lógica da mídia tradicional, né, porque que é muito diferente de alienação. Uma coisa é a gente dizer, não, eu não quero mais ouvir falar sobre nada, só quero notícia boa. Não é isso. O que a gente quer é mostrar que existe muita coisa ruim acontecendo, sim, mas também existe muita coisa boa. E a gente quer uma mídia mais propositiva, porque a gente está sempre apontando problema.
Ó, isso aqui Sim. tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Um monte de gente ganhando dinheiro apontando problemas. E a solução? E o que a gente pode fazer para mudar? Essa coisa da presença que vocês falaram. Sim. É isso, assim. O que a gente pode fazer para oferecer mais eventos, mais momentos em que as pessoas possam estar com presença? Isso é uma coisa transformadora. Isso é uma coisa propositiva. Eu acho que é isso que a Voz Futura quer. Assim, pensar em soluções, em possibilidades de fato melhorar. E não ficar só ruminando aquilo que está ruim, a tragédia, enfim. Né? E aí vocês contam histórias na voz enfim, quem são os personagens? São crianças? São famílias? Todo mundo mundo pode ser personagem. Todo mundo que tenha uma ideia legal, um projeto inovador, uma pessoa que de fato contribua para mitigar um pouco, né, de toda essa tensão. A gente sabe que hoje nós somos um dos países mais ansiosos, um dos países mais deprimidos do mundo, o mais ansioso do mundo. Né? Então, assim, Tem meses, né? O INSS postou, né, a informação, né? Colocou a informação, né? Somos 500 mil pessoas afastadas por motivos de saúde mental. Pois é. É um Ontem dado saiu assustador, né? o dos professores, né? A PM, ontem saiu que a PM está com um número absurdo de afastamentos por saúde mental. PM do Rio de Janeiro? Sim, e aí você fica assim, caramba, olha quanta gente está sendo afastada, tá muito mal por questões de saúde mental. A gente vai ficar ali só apontando os dados e falando, tá ruim, hein, tá ruim. Vamos pensar em coisas diferentes. Vamos, de repente, colocar ali... o nosso sonho é ter um jornal, abrir o jornal e ter pelo menos metade dele com boas notícias também. E não só aquele jornal que a gente brincava na época da faculdade, né? Que se espremer, sai sangue. É verdade. Hoje, se você olhar qualquer jornal na televisão, se você lê alguma coisa, é sempre uma coisa que vai te deixando angustiado, triste, né? Com medo. O próprio TikTok, eu vejo meus alunos assim ficando muito ansiosos, porque você vê ali uma notícia de, sei lá, um vídeo de uma criança que teve um câncer. Aí na barra de pesquisa, olha que coisa perversa, já tem ali pesquisar sintomas do câncer. Como é que um adolescente não vai ficar ansioso com isso? A gente fica. Né? Então a ideia da Voz Futura é realmente mudar essa forma de a gente enxergar e noticiar o mundo. Muito bom. Quais são as maiores barreiras no teu trabalho com as escolas e com pares, né? Educadores? Quais são as tuas maiores barreiras e também aprendizados para você levar essa presença emocional para o core da formação? Então, infelizmente a gente ainda acha muita gente acha, né, que educação socioemocional é frescura, é falta de louça para lavar, é falta de Deus, enfim, é mimimi. E, na verdade, eu enxergo isso como muito medo. As pessoas têm muito medo de falar de educação socioemocional, muito preconceito, obviamente. Mas a gente teve a Simone Biles, por exemplo, nos últimos anos tem sido uma grande referência. O Christian Duker fala muito isso. Ele fala que é um dos nossos grandes legados olímpicos, foi a desistência dela na final das Olimpíadas no Japão. Porque possibilitou que muitas pessoas vissem que a heroína também pessoa. sente. Exatamente, que está todo mundo suscetível a questões de saúde mental. Não é uma fraqueza. Pedir ajuda é sinal de força, não é sinal de fraqueza. E mudaram as regras, eu acho, dos jogos, né? Porque uma desistência era por equipe. Pela regra, um desiste, a equipe toda é eliminada, né? E eu li sobre isso, assim, mas eu tenho quase certeza que esse dado é fato mesmo. Parece que mudou essa regra porque não faz sentido. Era ela, né? O time não tinha como. Não podia ser prejudicado. Exatamente. Né? E trouxe uma discussão não só para a questão da saúde mental, mas inclusive para essas regras que vão contra exatamente o que o esporte preza também, né? Porque imagina, se um atleta ou uma atleta individualmente estava sentindo... Imagina a pressão para tomar aquela decisão que ela tomou de dar um passo para trás. Não, e o medo de gerar frustração dos outros, né? De prejudicar os outros. Pensar, né? É muito parecido com o que a gente vive. É lógico que não somos atletas de alta performance, mas dentro das nossas vidas, sim. Talvez sejamos atletas de alta performance. A preocupação que provavelmente ela teve com a equipe, a preocupação que a gente tem, meu Deus, como é que meu filho vai me sentir, o que meus amigos vão pensar, será que eu tenho rede de apoio suficiente para, de repente, eu dizer, gente, não aguento mais? É muito difícil.
né? E eu acho que teve uma coisa legal também, que foi perceber que não importa o que você tenha, né? É lógico que a gente tem um recorte social importante ali, que é muitas pessoas têm questões de saúde mental por falta de recursos, do básico, para você ter dignidade. Mas uma pessoa rica, famosa, com muitos amigos, rodeada de pessoas, também pode ter questões de saúde mental. E né? ela fala disso também, Duda. Ela fala muito como foi importante manter os laços com as amigas de equipe, né? Então, assim, para essa recuperação. Então, essa coisa do isolamento, ela fala no documentário dela, ela fala muito sobre isso, sobre essa troca. E poder ir pro estádio, mesmo que às vezes não tenha condição de treinar, mas ver e estar com as pessoas, né? Então, ela traz isso como algo muito importante também na recuperação dela. Estar com amigos, ter pessoas por perto é muito importante. E a verdade é que a gente vive uma epidemia de solidão. As pessoas estão muito sozinhas. Isso é uma questão em vários países. Tem países que já estão pensando em políticas específicas para idosos, por exemplo, que, inclusive, estão mergulhados no celular. Tipo, não é um problema de criança e adolescente, é um problema geral. Não, exatamente. A gente fica, criança e adolescente, não. Não, os idosos também são super absorvidos por isso, né? Super. Nós também. Eu fui fazer uma pós outro dia. Aí cheguei na UERJ, botei assim, tava um tempo sem estar na sala de aula, eu como aluna, né? Eu virei e falei, cara, toda hora eu tô com o impulso de pegar o celular, vou jogar isso no fundo da bolsa. Tava agindo como um dos meus alunos, né? É mais forte, né? A gente vai condicionando o nosso cérebro a esse comportamento, né? O que é péssimo, né? Impressionante. Antônia, fala um pouquinho aqui do programa Raízes, que na verdade foi rebatizado, é isso, agora é o programa Crescer. Na verdade, ele não foi rebatizado. Eu sempre trabalhei com educação socioemocional, né? Eu cresci em ONGs, em projetos sociais, enfim, quando eu era criança. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui voluntária, porque eu queria retornar para esses espaços aquilo que eu recebi quando eu era criança. E eu comecei a criar projetos. O primeiro projeto foi Submarino, que eu deixava em ONGs, em projetos sociais, justamente com temas que não são tratados na escola, não são tratados em lugar nenhum. Depois eu desenvolvi o programa Raízes, que hoje está em 80 escolas, enfim. Foi muito legal, foi uma experiência muito, muito importante. Eu li um dado que ele já impactou 15 mil pessoas, ou 15 mil estudantes. 15 mil estudantes, Parabéns, muita gente. Impressionante. E hoje a gente está com o programa Crescer, na Voz Futura. Na verdade, a Voz Futura a gente trabalha com 2 pilares essenciais, né? O entretenimento, em que a gente conta as histórias, fala sobre saúde mental, enfim, produz documentários, e educação, que é onde eu sou diretora de educação da Voz Futura, né? E aí, né, na direção de educação, a gente tem 2 projetos principais. O programa Crescer, que é um programa de educação socioemocional para crianças e adolescentes de ONGs, de projetos sociais, de escolas públicas, e a Trilha Voz Futura, que é o projeto de educação socioemocional corporativa. Entendi. E o que mais te emociona, assim, nesse trabalho? Se você puder trazer um pouquinho pra gente. Também as transformações que você consegue ver. E, obviamente, que deve gerar muito orgulho, né? No trabalho que você desenvolve. É a minha paixão. Eu falo que é o caçula que eu nunca tive. Porque eu dediquei muito tempo para criar isso. E eu acredito de verdade em tudo que eu escrevo ali, que eu coloco. Eu sempre penso no que eu gostaria de ter tido na escola. Quando eu produzo aquilo ali. Eu venho de um lar de muita violência doméstica, de muita vulnerabilidade, de muita pobreza. Então, muitas vezes, a escola, mesmo sem muito recurso, me salvou. Né? Seja com um olhar... Naquela época, ninguém tinha muito essa coisa da educação socioemocional especificamente, mas já tinham pessoas, já tinham professores, por exemplo, que tinham um olhar muito cuidadoso, por mais que não pudessem falar muito ou não soubessem muito como abordar. Mas aí mais pelo mérito individual daquele professor e menos sobre um processo, sobre uma cultura. Era mais sobre a empatia individual de um profissional ali. E assim, eu acho que eu peguei muito isso. É por isso que eu lamento tanto que a educação socioemocional hoje esteja uma coisa tão comercial, tão superficial. Porque eu acredito numa educação socioemocional de verdade. Você perguntou sobre o maior desafio, né? É isso também, sabe? Assim, as pessoas não acreditam muito que a educação socioemocional pode transformar, e ela transforma demais.
Você vê, assim, eu vejo alunos, às vezes, falando, nossa, professora, eu nunca tinha pensado nisso, ninguém nunca me perguntou isso. E para mim é uma coisa óbvia, né? Olhar para um aluno e perguntar e conversar com ele de boa e ter um momento ali de escutar o que ele tem a dizer. Nossa, ninguém nunca quis saber minha opinião. Isso muda tudo. E são quantas escolas que vocês atuam? Com Crescer, hoje a gente está mais em projetos sociais, né? A gente começou lá no Futuro Redondo, em Bicas, que é o projeto social do Danilo. Mas a ideia é que a gente vá expandindo cada vez mais para escolas públicas, né? Uma das nossas ideias é colocar em várias escolas públicas lá também, porque, inclusive, muitos dos meninos que o Danilo dá suporte no projeto estudam nessas escolas, né? Então, é muito importante para a gente ter a educação socioemocional também nesses espaços, né? Porque hoje em dia, se você vai numa escola particular, o pessoal fala, aqui tem educação socioemocional e tal. Não tem, né? Mas é uma coisa meio... É discurso, né? Até tem ali uns 50 minutinhos, em geral, tá? Mas, assim, é isso que acontece. Às vezes, aquele professor que tá ali à frente, que é o facilitador, não tá afim de dar aquela aula. Ou não foi preparado para aquilo. Principalmente isso. Porque pega o material e fala assim, então, gente, educação socioemocional, faz aí. Você fala assim, pô, esse cara tem que ter um suporte emocional também. Claro. Como é que você vai botar um projeto de educação socioemocional numa escola, num projeto social, numa ONG, onde quer que seja, e não oferecer todo o suporte para quem está facilitando? Eu nem chamo de professor, eu chamo de propositor. Porque não tem como a gente ensinar subjetividade, né? Não tem como eu pegar e falar assim, gente, vou ensinar 30 crianças ou 30 adolescentes ao mesmo tempo a lidarem com a raiva. Não faz o menor sentido. O que eu tenho que fazer é oferecer os recursos, fazer as perguntas certas, para que cada um, à sua maneira, entenda como lida com os próprios sentimentos. Dá mais trabalho? Dá, mas é muito mais efetivo. Eu tenho que virar para esse professor e falar, você está precisando de alguma coisa? Como é que você está se sentindo conduzindo essa aula? Eu tenho que cuidar para que ele não sinta que é o psicólogo, porque educação socioemocional não é psicologia, não é terapia coletiva, as pessoas confundem isso. Eu lembro de um vídeo na internet que muita gente compartilhou, gente até que eu costumo respeitar. Olha que legal! E olha a dinâmica. Era uma sala de aula, uma mesa, o professor botava a mesa assim na frente do quadro com vários sentimentos escritos atrás. E aí ele falava para cada aluno ir lá na frente e dizer o maior medo da vida dele. Aí você fala, aí vi várias pessoas, nossa, que legal. E você via lá no vídeo de alunos chorando, tremendo, e os outros batendo palma, né? Tinha oscilações ali de sentimentos. A questão várias pessoas falando, vou reproduzir na minha sala de aula. Eu vou fazer isso também com meus amigos. Prato cheio para bullying, para arrependimento. Vai que eu falo um medo ali, eu sofro bullying, mas depois eu digo assim, não era bem isso. Tem que ter uma preparação desse ambiente, né? Minimamente uma segurança psicológica, né? Para que as pessoas consigam se abrir e ver que aquilo ali você pode falar, né? E assim, mais responsabilidade, mais cuidado, porque a gente está tratando de subjetividades. Então, acho que as pessoas acham que educação socioemocional é falar um monte de frase bonita, é reconhecimento de sentimentos e emoções. Não é. No programa Crescer, a gente trabalha com base em 3 pilares. São os pilares que sempre foram no meu trabalho. Desenvolvimento emocional, que são as dinâmicas e as atividades que ajudam a desenvolver as habilidades e competências. Debate e argumentação. Antônia, o que debate e argumentação tem a ver com o socioemocional? Tudo. A gente está o dia inteiro no celular, eles estão o dia inteiro no celular, vendo, consumindo um monte de informação e sem tempo nenhum para refletir. Isso. Então, aí entram as fake news, os comportamentos preconceituosos, agressivos. É tanta informação entrando que você não tem tempo para processar nada. É claro que isso tem a ver com educação socioemocional. Saber se comunicar, saber argumentar, se basear em evidências, um olhar premissas. crítico, né? É isso, exatamente isso. É o pensamento crítico, que é uma das maiores habilidades que a gente pode desenvolver, só que a gente só consegue desenvolver se a gente tiver... Claro. Realmente trabalho, atividade para isso, né? Intencionalidade. E o terceiro pilar, que é o de aprender a aprender, né? Que é a autoestima intelectual. Tanta gente é tão triste por
querer aprender coisas e não conseguir, Sim. acha que não pode, acha que não consegue, que é incapaz, né? Enfim, acho que isso é uma educação socioemocional de verdade, respondendo Muito até dos legal. desafios, né? Mas é muito difícil de fazer porque tem muita resistência. Eu quando comecei a minha terapia com 16 anos, eu achava que, assim, me fez um bem tão grande. E eu ali com 18, 19 anos, o que eu ia fazer da vida, né? Como eu estava falando. Falei, pô, eu acho que eu vou me dedicar a fazer com que a terapia faça parte do currículo escolar, né? Porque se a gente tem educação física, se a gente tem educação no grupo da lógica, né? Da matemática, ou educação da história, como pode a gente não ter uma educação, né? Da parte emocional, da parte psicológica, dessa dimensão, identificar os sentimentos, saber lidar com os sentimentos. E estou falando de 96, 97, quando eu entrei na faculdade. Então, esse meu raciocínio, esse meu pensamento surgiu ali naquele momento da minha vida. E eu falei, poxa, eu acho que eu não tenho talento para ficar no advocacy, para tentar lidar com secretários, com ministros, com sindicatos. Eu acho que esse não é o meu talento. E aí foi quando deu o clique de eu vou por um outro caminho, né? Eu vou pelo caminho da emoção, do entretenimento ao vivo, etc. Mas ouvir você falar me remete muito àquele período ali com 17, 18, 19 anos que era isso, assim. Se eu conhecesse o projeto, eu provavelmente teria me alistado ali para servir como parceiro ali. É muito Quem legal. sabe? Muito legal, muito legal. Cris, puxa outra aí. Vamos lá. A gente já acho que falou bastante, mas acho que é uma pergunta que vale a gente aprofundar um pouquinho mais, né? A gente falou aí, a gente está num momento que tem, né, um momento absurdo de burnout, né, na adolescência, ansiedade, isolamento, como a gente já falou, né? E tá faltando muitos encontros reais, né? Você deu um dado que eu nem sabia, é assustador, né? 70% dos jovens, chocante, né? Não ter um amigo, né? E isso, eu acredito que isso vem muito em função desse isolamento, porque se você não tem um amigo, você não está se expondo minimamente, né? Para ter uma vida social e fazer as conexões necessárias, né? Que são normais nesse período. E aí, por que o encontro real? É uma pergunta para você. Por que você acredita que o encontro real, eu digo, seja ele num evento, né, arte, como você falou, show, música, natureza, é mais necessário do que nunca, assim? O que você vem percebendo que você pode trazer para a gente que reforça, até para a gente realmente dar luz aqui, consciência para as pessoas que estão nos ouvindo, do quanto que isso tem que ser estimulado? Eu acho que é a catarse. É assim, às vezes você tá num show, você tá num desfile, você tá num jogo de futebol, você tá... Enfim, ali num parque. É aquele gatilho que faz o queixo tremer, o peito fica quente e a gente se emociona. E provavelmente aquele estímulo está nos remetendo a alguma coisa da nossa história, né? Sim, a própria conexão. Se você conversar, eu tô aqui conversando com vocês. Se a gente está conectando a forma como a gente pensa, escutando o outro e falando, pô, isso aqui faz sentido, que legal isso que ele está falando, olha que observação importante que ela fez, olha a importância disso. Não dá para fazer isso ali pelo WhatsApp. Tanto é que tem muita gente... Grande parte dos nossos problemas de comunicação é porque não dá para sentir emoção. Durante a conversa do WhatsApp, a gente tem que botar o emoji, tem que botar um pontinho de exclamação, botar uma risadinha no fim. Olha a diferença que isso faz. Eu sinto que a gente tem perdido, inclusive, eu falo até com meus alunos, o trato social. Assim, a gente fica desconfortável. Vários alunos meus falam isso. Até nas empresas, quando a gente vai fazer palestras, às vezes o pessoal fala assim... Eu sinto hoje uma tensão, uma ansiedade, minha mão suando, quando eu tenho que estar de frente com uma pessoa. E assim, beleza, eu sou professora e tal, mas eu sinto isso também. Eu tô aqui falando com vocês, mas tem uma tensão que é importante que a gente perceba que mudou de uns tempos para cá. Porque é muito confortável essa comunicação mediada pela tela. Então, acho que é importante demais a gente ter encontros reais, mas encontros com intenção. Assim, realmente, a gente está ali de corpo presente. Uma das coisas mais tristes que eu vejo é quando tem um casal ou um grupo de amigos e pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser o que for. Chega uma hora que tá todo mundo no celular. E todo mundo postando ali, né? É engraçado que a incoerência. Tá todo mundo postando que está eu e meus amigos, momento com a galera e tal.
mas ninguém está vivendo o momento. o momento. Não, Apostando. você vai hoje em locais públicos, restaurantes, etc., você olha para inúmeras mesas onde casais, famílias estão ou todos daquela mesa, ou pelo menos um naquela mesa está ausente daquele momento ali. Sim. Né? Falando do triste. adolescente, Antônio, eu queria até trazer uma reflexão para você, assim. A gente sabe que o adolescente, ele tem aí um desenvolvimento cerebral, né? Até os 25 anos. Principalmente ali na parte do lobo frontal, córtex pré-frontal. E aí eu lembrei de uma coisa importante. Essa parte é muito responsável pela regulação emocional, né? E também por toda a parte da prudência, da tomada de decisão, que é algo que falta muito numa fase que é normal. É isso mesmo, tá no jogo. Sim, é isso. E aí esse isolamento, ele só vai impactando mais isso, né? Porque você não se expõe e você não vai ganhando essa habilidade, essa força emocional, né? E aí, obviamente, quando a gente fala de eventos, a gente fala de tudo aquilo que traz essa conexão, uma vez tendo esse isolamento, olha o quanto que perde força nesse desenvolvimento. Então, assim, o que a gente está falando, eu estou aqui refletindo sobre tudo que a gente está falando, é um impacto tão grande o que a gente está vivendo, né? E realmente só reforça o trabalho que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente aqui, na nossa parte, né, trazendo muito a questão da experiência ao vivo como uma grande fortaleza para essas habilidades, seja para jovens ou pessoas não já passados dos 25, que o cérebro, né, já estaria totalmente desenvolvido teoricamente, mas também com todo o trabalho, né, com os programas de educação que você vem fazendo. Então, acho que eu trouxe isso aqui porque eu lembrei muito agora que é uma informação super importante nesse desenvolvimento, né? E aí o impacto, é isso que a gente falando de pandemia, como que isso deve ter sido totalmente atrasado e a gente realmente tem aí... E a gente vai perceber isso com o tempo, né? Com o Que é tempo. o que o Antônio falou no início. E a nossa responsabilidade, porque a gente quer tratar e quer cuidar e quer, como o Duda falou, nem que seja um pouquinho, impactar, só reforça que bom, né? Que a gente está num caminho, num trabalho que eu acho que vai muito ao encontro de ajudar e virar esse jogo, né? De fazer as pessoas ficarem mais saudáveis, que as pessoas vivam de uma forma mais leve, né? E acho que nesse aspecto, as marcas, as empresas, passam a ter um outro papel, né? Se elas habitualmente se utilizam, né, corretamente, legitimamente, da conexão das suas marcas com essas iniciativas do ao vivo ou da comunicação em geral para falar de si, elas agora ganham um outro argumento, que elas são indutoras de um bem-estar, né, da sociedade, na medida que o investimento delas propicia, né, a realização desses encontros, do compartilhamento da emoção ao vivo. Se a emoção ao vivo para o indivíduo já é tão poderosa, por tudo que a gente falou aqui, essa emoção compartilhada ao vivo com outra pessoa, e aí mais uma pimentinha que você nem conhece, né? Porque quando você está ali se emocionando porque você está diante de um estímulo, já tem um valor. Quando você está compartilhando essa emoção com algum familiar, amigo, alguém conhecido, já tem um outro valor. Sim. E quando você tem esse mesmo sentimento ao lado de alguém que você não faz a menor ideia de quem seja, num estádio de futebol, numa corrida de rua, num teatro, né? Isso é a catarse, né? Eu acho que é o que... E acho que as marcas... Tem marcas muito conscientes nessa conversa, né? E que estão presentes, investindo, impulsionando, né, a economia criativa, o entretenimento ao vivo. Quando eu falo entretenimento, não é a parte, apenas a parte, né, divertida, né? Enfim, a contemplação de uma obra de arte também tem no sentido lato sensu, né? Então, acho que tem um papel aí crescente para as marcas que conversa com, né, a dimensão ESG delas, né? A questão do convívio em sociedade, esse papel de responsabilidade social também para as marcas, que são as mesmas que estão nas plataformas, né, digitais, etc., precisando também legitimamente entregar a sua mensagem de preço, de, né, distribuição, de produto. E acho que assim, quando a gente fala sobre, e aí deixando certamente aqui a gente caminhando aqui para o fim, quando a gente advoga pelo ao vivo, a gente não está em momento nenhum advogando que
né, o meio digital ou os outros meios não sejam importantes. Muito pelo contrário, a gente está falando sobre o equilíbrio, sobre a importância de haver equilíbrio. A gente também não advoga, né, a gente não seria hipócrita de, olha só, não podemos ter tela, criança não pode, né, adolescente, Possível, isso né? não é viável e nem acho que nem achamos, né? A gente não acredita, não é esse o caminho, não é esse o ponto. Mas o ponto é do equilíbrio, né? Até porque... É mais real, né? É mais real. O alcance permitido através dos veículos, né, de comunicação ou das plataformas digitais é muito maior daquilo que é a boa notícia, a boa mensagem, né? É isso, e aproveitar o que a gente tem de recursos, já que a gente não tem como frear a tecnologia, que a gente faça bom uso dela. Uhum. Mas como é que a gente vai fazer bom uso da tecnologia se a gente nunca aprendeu? Se não tem ninguém falando pra gente como fazer. Como fazer. Pô, essa coisa de, a gente está num show, numa corrida, num estádio de futebol. Cara, é maravilhosa a sensação. Mas mostrar para as pessoas, ou relembrar as pessoas da importância disso, eu vejo muito vídeo em que as pessoas botam imagens assim, década de 90... festinha de aniversário na década de 90, o próprio jogo de futebol. E aí os comentários, você vai vendo as pessoas falando assim, ai, que saudade dessa época, tudo era tão mais real, olha como as pessoas eram mais felizes, tudo era mais simples, não tinha tanta ostentação, não tinha necessidade de postar e não sei o quê. E aí é muito doido, porque você vê assim, olha o saudosismo das pessoas. Eu vejo às vezes adolescentes falando assim, queria tanto ter vivido nessa época. E você fala assim, as pessoas estão sentindo necessidade disso. Elas só não sabem por onde começar, como fazer, como retoma isso. Como é que eu saio de dentro desse negocinho aqui que foi feito para me prender e vou lá e vou viver. E vou buscar, assim, e não é uma coisa de, porque essa geração... Gente, assim, a gente vive repetindo isso como se fosse verdade, só que não faz sentido nenhum, né? O mundo tá assim porque essa geração... Não, mas todas as gerações passaram por esse questionamento em relação às janelas anteriores. Né? Quando chegou o rádio foi assim, quando chegou a televisão foi assim... Quando chegou a internet foi assim, agora é a inteligência artificial que vai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Exatamente. São questionamentos sem a perspectiva histórica, né? Porque sempre aconteceu. Né? Não, é muito legal você falar disso, porque as pessoas ficam muito nisso não, inteligência artificial agora é um problema e os alunos vão copiar o dever de casa. Gente, essa tem que ser a última preocupação. Quando o Gutenberg inventou a imprensa, as pessoas acharam que os professores iam acabar porque todo mundo ia ler por conta própria. Quando surgiu a internet, todo mundo falava assim, agora ninguém mais vai precisar de professor. Eu lembro, eu tinha, sei lá, 14 anos a primeira vez que eu estive em contato com a internet. Agora ninguém mais vai precisar de professor, todo mundo vai poder conhecer os museus do mundo todo, as culturas, estudar e não sei o que, a internet chegou. E, no entanto, estamos lá fazendo dancinha no TikTok. Não que eu julgue, acho algumas dancinhas ótimas, mas assim, o potencial da internet é muito pouco explorado. A gente tem a possibilidade de divulgar coisas muito legais, inclusive encontros reais. A gente poderia usar a internet para promover encontros reais, para mostrar possibilidades de você se conectar de novo com a realidade. Eu ia te perguntar isso, Antônia. Como é que a gente consegue criar, assim, pelo teu ponto aí de vista, ambientes mais inclusivos, né? Onde a gente tenha mais escuta, mais presença, mais conexão? Eu acho que é isso, é mostrar para as pessoas. É dizer assim, olha, vai ter esse evento aqui. Nós estamos falando da corrida, por exemplo. Sim. Quantas pessoas gostariam de participar? Nem que fosse para ver o pessoal correndo, ou promover um encontro num lugar público, fazendo alguma atividade. Às vezes eu vejo o pessoal promovendo aula, enfim, treinamento funcional e tal, ali em espaços abertos. Você vê pessoas de todos os tipos chegando, às vezes tímidas, mas querem estar ali, querem participar, tiram foto. Sabe? Beleza, a internet está ali, o celular está ali, mas, cara, é diferente, né? Quando você esse equilíbrio que o Duda falou, né? É o extremo, né? Nada no extremo é bom, né? Exatamente, sabe? E a mesma coisa da inteligência artificial. Aí fica todo mundo assim, nossa, vai acabar com o mundo. Sim, muito perigoso em muitos sentidos, mas então por que a gente não está ensinando a usar?
Porque lá atrás a gente deveria ter sido ensinado a lidar com a internet. Olha o Verdade. perrengue que a gente está passando agora. Né? Então, talvez isso ajude também, que assim, espalhar mais informação. Né? Ó, gente, é igual a coisa da lei do celular. Ah, não pode mais celular nas escolas. Concordo super. Né? Assim, não tem que poder mesmo. Mas a questão é, por que a gente não explica o que acontece, os danos? Né? Ontem eu vi um vídeo, você falou da educação física, né? Eu fiquei muito impressionada. Até fiz um vídeo sobre isso. Um adolescente, enfim, uma pessoa, passa em média 9.600 horas durante 12 anos sentada numa cadeira na escola, 50, 60 centímetros quadrados. O máximo levanta a mão, tira a dúvida e tal. Aí você vai falar assim, mas que aluno fica sentado? Bom, pelo menos é o que se exige. Né? Você passa ali 5, 6 horas sentado. Como é possível? No mundo que a gente vive hoje, já era para o espaço educacional ter mudado, já era para o espaço das empresas ter mudado, ter mais possibilidades de locomoção, de contato. Só que a gente continua com estruturas antigas, mas com problemas muito novos. Né? Então, desafios que são outros. Que conversa boa. Obrigado. Muito obrigado de novo. Foi ótimo te conhecer, ouvir a tua história. Eu acho que fica claro, né, a importância da gente cuidar da saúde mental, socioemocional. Eu acho que também criar espaços, né, onde presença pode existir de verdade. Eu acho que falamos bastante sobre isso. Quando a gente está falando de presença, a gente está falando de algo que vai muito, muito além de deixar de se distrair, né? De fato, com intenção, né, estar presente. E a gente fala de afeto, de escuta, né, de conexão, de respeito. Então, foi muito bom. Obrigado. Se a turma quiser conhecer mais do Voz Futura, por onde procura? Sigam a Voz Futura no Instagram, que é nosso principal canal, é @VozFutura. A gente tem um site também que está novinho em folha, cheio de matéria legal, cheio de coisa legal para vocês verem. Agora a gente está até no TikTok também. Então, é @voz.futura no Instagram. Mas acho que vocês encontram com facilidade. E vem com a gente, né? Pra tentar transformar de verdade, não ficar assim só apontando o problema e realmente a gente pensar em algo mais propositivo. Quanto mais gente nesse movimento, melhor. Obrigado, Cris, pela companhia. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, gente. Estamos ficando bom nesse negócio, hein?